Meu nome é Maristela Bizarro, eu sou cofundadora da WIFT Brasil, que faz parte de uma rede internacional, a WIFT Internacional. Nós estamos em mais de 50 países. O nosso propósito é promover o trabalho das mulheres no audiovisual, promovendo a equidade de gênero, diversidade. E é com muito prazer que eu recebo as convidadas de hoje para a gente fazer parte do Carla 2020. A ideia é traçar um panorama das políticas públicas para o desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil, considerando as questões de gênero e raça e o crescimento dos movimentos sociais organizados no enfrentamento da desigualdade. Esse painel, que se denomina Enfrentando a Desigualdade na Indústria do Audiovisual Brasileira, tenho o prazer de convidar a Débora Ivanov, produtora, foi diretora da Ancine, Agência Nacional de Cinema, diretora executiva do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo e fundadora do grupo Mais Mulheres Lideranças no Audiovisual Brasileiro. A Cristina Barro, indicada ao Emmy e com dezenas de prêmios internacionais e nacionais e internacionais, foi produtora executiva da Discovery Networks em Miami, diretora de conteúdo dos canais History, NA, Bio, Lifetime e H2. Criadora da Imprensa Barro, é talento do Grupo Band e uma das administradoras do Mulheres do Audiovisual Brasil. Maria Gal, atriz premiada, atualmente trabalha em novela no canal TV SBT. É colunista de diversidade da revista Vogue e produtora de conteúdos para cinema, TV e mídias digitais sobre representação negra. É membro da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. É com muito prazer que eu passo agora a palavra para a Débora Ivanov, para a gente começar a traçar esse panorama, e aí é com vocês agora. Bom, gostaria de agradecer o convite para participar desse Fórum Mundial, esse encontro de mulheres de todo o mundo, para falar um pouco sobre a indústria do audiovisual e as suas políticas de diversidade e inclusão. Para iniciar, eu pensei de falar um pouquinho sobre um panorama da indústria no Brasil, para a gente partir para falar sobre diversidade. Em primeiro lugar, assim, o Brasil, a ocupação das salas de cinema é majoritária de filmes estrangeiros, a inserção do conteúdo nacional gira em torno de 12%, os filmes estrangeiros são, em sua maioria, filmes americanos, então temos bastante dificuldade de ocupar esse espaço. No conteúdo da TV aberta, a maioria das televisões abertas, elas produzem todo o seu conteúdo dentro da sua própria estrutura, só agora nos últimos anos que aumenta um pouquinho a parceria com a produção independente para a construção de conteúdos para essa grade. E na TV por assinatura, nós tínhamos até 2011 um conteúdo quase que total de conteúdos estrangeiros. A partir de uma legislação que nós aprovamos no Brasil em 2011, que esse cenário começou a mudar um pouco com a participação do conteúdo nacional nas suas grades. No streaming e no mercado de VOD, nós temos uma situação de um mercado sem regulação e a produção nacional ela é negociada com os filmes já prontos e há produções que estão se aumentando agora, produções com os produtores independentes a título de prestação de serviços. A instituição no Brasil responsável pelo desenvolvimento da indústria é a Ancine, Agência Nacional de Cinema, que foi instituída em 2001 e passa a atuar a partir de 2002. E no geral, a institucionalidade do desenvolvimento de um órgão que se desenvolva a indústria, ela é bastante frágil e ao longo da nossa história ela se deu por ciclos. Eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa enxergar esses ciclos, parte desses ciclos. Os longas-metragens exibidos comercialmente nas salas de cinema. A gente tem aqui, até um pouco antes da década de 90, a gente tem um bom desenvolvimento através da Embrafilme, que era a instituição que cuidava desse desenvolvimento. A gente tem um governo que entra em 1990 e extingue o Ministério da Cultura e extingue todas as políticas de desenvolvimento da nossa indústria.
Então, nós chegamos em 93, por exemplo, com apenas 3 filmes nacionais no mercado de exibição, né, das salas de cinema. Então, em 93, começa um marco legal muito importante, que é a conquista de uma lei de incentivos fiscais para empresas que aportem recursos para o financiamento desses filmes, e a gente começa um período da história que a gente chama de retomada do cinema nacional. Foram 10 anos, uma década para a gente chegar no mesmo nível que estava anteriormente, tipo, 10 anos. Sim, essa luta culmina com a construção da Agência Nacional de Cinema em 2001, que cria novos incentivos fiscais e também cria um fundo para investimento no desenvolvimento de conteúdos. A gente vai ter um outro marco legal extremamente importante, que é em 2011, que é a Lei da TV por Assinatura. Ela cria uma pequena cota para o conteúdo nacional, de apenas 3%, e institui um fundo para arrecadar uma contribuição das empresas de telecomunicação. Esse fundo chama-se Fundo Setorial do Audiovisual e ele vai alavancar uma produção em todo o país. Aqui, quando a gente fala em conteúdo para os canais de televisão por assinatura, antes da lei a gente tinha um percentual de mais ou menos, aproximadamente, 1% de conteúdo nacional nesses canais, e a gente passa em poucos anos a atingir quase que 18% de conteúdo brasileiro na grade de programação. Isso da Lei 12.485 foi maravilhoso para o audiovisual como um todo, e a gente vê esse boom também, porque os canais que não produziam seu conteúdo original puderam ver que a audiência brasileira gosta, isso dá certo. Então, virou um ciclo virtuoso, maravilhoso, de você gera um conteúdo bom que gera novos empregos, novas produtoras ganhando mais dinheiro e deixando essa pasteurização que a gente sempre teve de só receber um conteúdo internacional. Então, eu como uma produtora, né, estando nos canais internacionais que eu sempre tive, eu olhava aquilo e falava, que maravilha! Quando no começo da lei, todos os meus colegas falavam, sou louca! Então, é importante a gente ter leis assim e fomento dessa forma, regulamentação do setor, que é fundamental. E mais do que isso, a lei instituiu que 40% desse fundo fosse destinado à produção fora dos centros tradicionais de produção, que eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente passou a ter a diversidade regional de norte a sul do país. Começou-se uma grande produção e a gente pôde ver nas telas. Eu tenho esse gráfico aqui que mostra o crescimento do volume de produtoras no país, e a gente vê aqui o pico, né, de constituição de produtoras com a lei da TV por assinatura. Hoje nós temos mais de 9.000 produtoras e um quarto delas, 25%, mais aproximadamente, se dedicam à produção de filmes e séries, né? Então, para os mercados de cinema, televisão e plataformas de VOD. Nesse contexto de crescimento, né, das políticas do audiovisual no país, nós temos um pequeno período onde a diversidade foi pautada nessas políticas públicas dentro do seu planejamento estratégico. Esse período foi de 2016 a 2018. A Agência Nacional de Cinema constituiu uma comissão de diversidade, que é essa imagem que eu trago aqui para vocês, que foi um marco muito importante para nós. Ela passa a fazer pesquisas de gênero, coisa que a gente não tinha esses dados até então, o que dificultava muito o debate sobre a inclusão e a diversidade. Em 2016, é realizada uma primeira pesquisa pela agência, né, oficialmente pela agência, sobre gênero e raça. E nesse período também de 3 anos, nós implementamos a paridade de gênero em todas as comissões que decidem a destinação dos financiamentos públicos através dos editais.
o que também foi um passo muito importante nas políticas públicas. Em 2018, nós conseguimos estabelecer cotas pela primeira vez, mas só em 10% desse fundo. A ideia era prosseguir, né, avançando a cada ano, mas nós temos aqui uma interrupção nessas políticas públicas a partir de então, que nós vamos comentar um pouco mais adiante. Eu trouxe aqui os dados da última pesquisa que foi realizada em 2018, a partir da base de registro de obras na agência. Nós temos registrados nesse ano, para cinema e televisão, 2.216 obras, onde nós avaliamos a cada uma delas, e a gente tem aqui essa proporção. Na direção, 20% de obras dirigidas exclusivamente por mulheres, 25% no roteiro, 41% na produção, 57% nas equipes, na liderança das equipes de arte e 12% na fotografia. Apesar de estarmos muito bem aqui nesses números, na liderança da produção e nas equipes de arte, nos preocupa muito a falta de uma maior proporção de mulheres na construção das narrativas, que são as narrativas que formam o imaginário da nossa sociedade, e se nós estamos pouco ali representadas, a gente tem menos diversidade nessa construção desse imaginário, e a gente acaba perpetuando o modo, né, de ver o mundo, de retratar o mundo e de refletir sobre ele. Nós fizemos aqui também, tem muitos dados, eu trouxe aqui uma síntese, um levantamento também sobre os tipos de obras, e o dado que eu trago aqui é que quanto as obras são de menor custo, a gente tem uma presença maior feminina. Quando a obra ela é de maior custo, a nossa presença é menor. Então, obras de ficção e longa-metragem, que são custos maiores, nós temos uma presença menor. Obras de menor custo, documentários e curta-metragem, aí a nossa proporção sobe quase que 10% de presença, né? Então, a gente vê que o acesso aos recursos é ali um ponto de estrangulamento para o nosso acesso à liderança nessas obras. Nós fizemos também um levantamento de 10 anos nos longas-metragens, que a gente tem ali uma base de dados menor, e a gente pôde, então, fazer uma série histórica da presença feminina nos longas-metragens. E a gente vê aqui, pelo gráfico, que teve anos que nós tivemos uma presença ainda muito menor, 10% só de obras dirigidas por mulheres, e pouquíssimas vezes a gente passou dos 20%, só ali em 2012 e 2018. Você vê que é uma variação muito pequena ao longo da história. No roteiro, a mesma coisa, então tem pontos de muita baixa, como 2017, e uma única vez passando dos 20%. Na produção, a gente está sempre bem, né, sempre variando entre 40% e 50%. A única pesquisa que a agência fez sobre raça foi com uma base de dados de 2016, a partir de 146 filmes lançados comercialmente nas salas de cinema, e os dados são assim, muito cruéis, é de total exclusão, como vocês podem ver aqui, para as mulheres negras. Do total de filmes lançados naquele ano, a gente tem somente 2%, 2,1% de homens negros na direção e nenhuma mulher. No roteiro, esse número se repete. O que aumenta um pouquinho é que na equipe mista, quando tem homens brancos e negros, nas equipes mistas a gente tem ali 3,5% de homens negros. Mas para as mulheres negras continua zero, total exclusão. E por último, quando nós levantamos os dados de produção, é a única vez que as mulheres aparecem quando as equipes são mistas. Quando nós temos mulheres brancas e negras,
é que nós temos a presença pequena, ali de 1 e 3%, de mulheres negras. Então, é a primeira vez que elas constam nas equipes de liderança, né? E esses são dados muito, muito cruéis, ainda mais num país onde a população negra ela não é minoria, pelo contrário, ela é maioria, ela forma 54% da população brasileira. Então, realmente é uma luta muito difícil e com esses dados eu encerro a minha apresentação para a gente começar a conversar a respeito. Importante a gente lembrar que dentro desse contexto que a Débora colocou, da porcentagem da população negra no Brasil, é uma população que consome e muito, né? A gente está falando de uma população que consome 1,3 trilhões por ano, né? E no mercado que até antes, né, desse governo atual, tinha um PIB aí maior do que o da indústria farmacêutica, maior até do que o da indústria automobilística. E é uma população que não se vê nem na frente, nem por trás das telas, né? Bem, aqui a gente tem um slide que mostra que as mulheres negras na direção de 1984 até 2018 foram apenas 4, sendo que de 1984 até 2017, ou seja, demorou 33 anos para a gente ter uma mulher negra dirigindo longa-metragem, né? Enfim, então a gente tem Adélia Sampaio com Amor Maldito, Viviane Ferreira em 2017 com Um Dia com Jerusa, também em 2017 a Glenda em Cássio com Café com Canela e 2018 Camila de Moraes com o documentário O Caso do Homem Errado. Tem um dado que não está aí e que é importante também falar, que é de um estudo do Grupo GEMA, que é um grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que mostra que atrizes negras estão em apenas 4,4% das produções dos filmes nacionais. Se a gente for comparar... Mentira! Estou chocada. 4,4%. Em comparação com personagens masculinos brancos, eles estão em 49%. Isso que a gente não está levando nem em consideração os tipos de personagens, né? Porque a gente tem toda a questão também dos estereótipos que se coloca para essas personagens negras. Então, ou está ali, de alguma forma, numa posição inferior, ou com uma negra gostosona, enfim. Então, tem toda também essa questão dos estereótipos e do colorismo, que é uma outra questão que é muito cruel. Quanto mais a pessoa é negra, tem os traços que lembram a sua africanidade, como nariz largos, como o meu, ou os lábios grossos, quanto mais negra retinta, menos oportunidades ela tem no audiovisual, ou ela está ainda numa situação mais subalterna. Se vocês forem perguntar para algum brasileiro, ou até se vocês forem tentar lembrar de algum filme produzido no Brasil que tinha no cartaz desse filme uma atriz negra com esse perfil, né, mais retinto, ou até não retinto, pouco vai se lembrar. É uma demonstração dessa porcentagem cruel, absurda, e que só empobrece o Brasil, né? Não só os negros perdem, mas o próprio Brasil, seja educacionalmente, culturalmente e financeiramente. Porque tem a questão do black money. Se eu não vejo, eu não consumo. Isso é um fato. Então, muitas vezes as pessoas... eu faço parte de vários grupos de WhatsApp que tem pessoas negras e a gente não vê produção nacional. Né? Justamente porque a gente não se reconhece. Então, a gente vai buscar representatividade, em grande maioria, nas produções onde a gente consegue ver ali uma mulher negra numa situação empoderada, uma história que, de fato, nos represente.
Ô, Maria Gal, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que aquelas regras do dogma feijoada, né? Eu estou até com elas aqui abertas, se elas continuam valendo, né? Então, assim, eu queria perguntar assim, se quando os realizadores negros, eles têm essa referência, né? Porque quando o dogma feijoada ele passa a ser discutido, os 7 princípios dele, né? O filme tem que ter um realizador negro, o protagonista deve ser negro, a temática do filme tem que estar relacionada com a cultura negra, tem um cronograma que seja possível de ser realizado, né? E tem um ponto também interessantíssimo, que é a questão dos personagens estereotipados negros, né? Quer dizer, ali no Dogma Feijoada já tem uma discussão de que é importante o realizador negro fazer um filme que não seja estereotipado, né? E que o roteiro também tem que trazer esse negro como protagonista. Então, eu queria, se você puder comentar, pensando que você abriu esse gancho aí para pensar a questão do estereótipo, assim, o cinema que está sendo realizado hoje, né, o cinema negro que está sendo realizado, esses princípios do dogma feijoada, em que medida que eles dialogam com isso? Como é que você vê isso? É fundamental que as pessoas negras estejam nessa linha de comando também, porque a gente não está falando só porque é negro, só porque é branca, mas é toda uma cultura, a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de uma vivência, então quem melhor do que uma pessoa negra com seu lugar de fala para falar sobre suas questões? Porque senão a gente cai no mesmo ponto, né? A gente tem uma produção negra, mas sob o olhar de uma pessoa branca. Então, é claro que ela vai trazer o seu olhar confuso, estereotipado, até porque a gente discutiu muito pouco a questão racial no Brasil. Agora que a gente está iniciando um diálogo, a gente está como se fosse década de 50 dos Estados Unidos ainda. A gente viveu o mito da democracia racial por muito tempo. A educação ela é completamente falha, e não estou falando apenas da educação pública, estou falando da educação privada, de quem tem seus privilégios também. Por exemplo, eu hoje, como produtora, estou iniciando como produtora, captando para um filme sobre talvez a maior, não vou dizer a maior, mas uma das maiores escritoras negras do Brasil, que é a Carolina Maria de Jesus. E aí eu vou captar recursos, vou dialogar com uma pessoa do marketing ou com o CEO de uma grande empresa, que geralmente até estudou fora do Brasil, e que desconhece. A gente desconhece a nossa própria história. Verdade. Né? Então, assim, aí eu que já sou atriz, então aí já vou dar aula, vou dar show, né? Aí eu vou mostrar toda a propriedade, todo o meu lugar de fala, e aí acaba até convencendo, algumas vezes, graças a Deus, empresas que estão de fato preocupadas ou que querem se mostrar empresas cidadãs no que se refere à questão racial no Brasil. Eu vejo que eu tenho até mais abertura nas empresas que não são do setor audiovisual do que as empresas do setor do audiovisual, né? Que tem um olhar ainda... Talvez de quem ache que sabe. E que não quer mostrar a verdadeira cara do Brasil, né? A gente tem... É engraçado isso, porque às vezes eu ligo a TV para poder, né, saber o que está acontecendo, eu me irrito, porque parece que eu estou na Dinamarca, na Suécia, sei lá, em qualquer outro lugar, menos no Brasil. Verdade, é verdade. É de um desrespeito com o próprio país, e que as pessoas não se dão conta. Ou não se dão conta, ou não estão nem aí, na verdade, né? Porque a gente vive essa hipocrisia por muito tempo. Não, no audiovisual, onde a princípio, né, as pessoas se consideram mais abertas, mais atentas, né, a observar a sua realidade, mas na prática, isso não se realiza na prática, né? Eles até produzem sobre a realidade negra de vez em quando, mas não dão lugar de fala para os negros, né? Exatamente. Até aconteceu uma coisa curiosa, eu faço parte de alguns grupos, né, dessa galera
tá, com a cabeça mais aberta, de esquerda, artistas, cineastas, enfim. E aí, no dia que saiu a campanha Somos Todos Antifascistas, que aí, né, todo mundo colocou ali as bandeiras, tal, à noite, que foi uma segunda-feira à noite, aí na segunda-feira à noite eu pontuei, gente, vamos fazer Somos Todos Antirracistas? Aí tem esse olhar e não precisa. A questão do negro não precisa falar, a mesma coisa da questão da mulher, que é a mesma questão do pobre, não precisa pontuar isso, enfim. Aí na terça-feira, que foi a terça do Blackout Tuesday, quando todo mundo amanheceu com suas telas pretas nos Instagrams, né? Aí, Maria Gal, o que é isso? Vamos fazer, faz vídeo, fala o que é isso, é importante. Gente. Quer dizer, precisou vir um caso de fora, né, trazido pelo George Floyd, para poder as pessoas ou se sensibilizarem, ou, gente, realmente existe racismo no Brasil, ou tentarem aparecer, né, que são solidárias, enfim. Então, isso, para mim, demonstra justamente isso. Mesmo as pessoas mais esclarecidas, ou que são mais abertas para algumas coisas, têm essa barreira em relação à questão racial. E trazendo para o audiovisual essa mesma exclusão, essa mesma invisibilidade do audiovisual brasileiro, que a gente vê, seja, né, no cinema, na TV, nas propagandas, enfim, representa essa invisibilidade do negro na sociedade, essas mortes dessas vidas negras. Né? A gente está falando aí de uma invisibilidade simbólica. O quanto que isso afeta negativamente as pessoas negras e o Brasil, né? A ponto de até impedi-las de sonhar. Em 2017, eu fui dar um curso na periferia de São Paulo. Eu perguntava o que é que você quer ser quando crescer, né, para crianças, adolescentes. Ou queria ser policial, ou queria ser enfermeiro. Nada contra essas profissões, mas queriam ser porque não poderiam, acham que não poderiam ser outra coisa. Eu quero ser enfermeiro, porque médico não dá para ser. Não existe médico negro, porque é o que dá para ser. Então, o quanto que isso também está simbolizado no nosso audiovisual. A gente talvez esteja nesse momento de pensar, bom, novas representações, maior representatividade, né? Fazendo aqui uma analogia, pensando, por exemplo, o movimento de mulheres, né? Quando a gente começou lá atrás, por exemplo, a UIFT, quando começou lá em 2013, a gente pontuava, né, a necessidade de ter uma maior participação das mulheres no cinema, e muitas pessoas viravam e falavam, não, isso daí já está resolvido, né? Essa impressão de que já está resolvido, né, é uma forma também de vetar uma maior representação, né? E essa luta no campo simbólico, por vezes, às vezes ela tem acontece um avanço quando essas pautas chegam nas mídias majoritárias. Ela foi ganhando mais força nos últimos 5 anos. Né? Se a gente olhar o cenário 5 anos atrás, ele era muito diferente. Né? Eu fico pensando, por exemplo, que a gente não tem as mulheres chegando nas produções com maior orçamento, mas a gente tem muita mulher fazendo audiovisual, tem muita mulher negra fazendo audiovisual. Importantíssimo você falar sobre isso, porque dessa necessidade, surge a APAN, que é essa Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual, e que busca justamente trazer essa inclusão, inclusive no panorama governamental, dentro da própria Ancine, das linhas de financiamento, trazendo a pauta de cotas, por exemplo, né, que é algo assim necessário, né? Não tem como haver uma transformação, uma inclusão sem ter cotas. Acho que a história demonstra isso, os dados demonstram isso, contra dados não há argumentos, e que, enfim, que foi pautado, mas que ainda, e aí até por essa questão que a gente está passando aqui, governamental, fica praticamente impossível, né, nesse momento histórico, infelizmente. Eu vou finalizar falando um pouco sobre essa importância da gente trazer histórias negras, pontuando personagens
da nossa história, que é extremamente importante, né? Eu falei um pouco da Carolina Maria de Jesus. Quantas Carolinas a gente tem aqui no Brasil que a gente sequer conhece? Frase da Carolina agora que me veio à mente, que é: o Brasil deveria ser presidido por alguém que já passou fome. É impressionante como a Carolina está mais atual. O tempo vai passando, ela vai se tornando mais atual. Agora, então, tipo... O quão longe a gente está disso agora, né? Exatamente. Essa mulher, em determinado momento, lançou um livro chamado Quarto de Despejo, que virou um boom mundial, traduzido para mais de 40 países, mais de 14 idiomas. E é uma demonstração do quanto que essas personagens são apagadas. As pessoas não conhecem. Agora está começando a conhecer um pouco uma determinada bolha, né? Até porque ela está sendo já tema para vestibular, inclusive, está se retomando aí os escritos da Carolina para a criação de livros, enfim. Mas isso é uma prova viva, Carolina, prova viva do quanto que os personagens negros são apagados também dentro do audiovisual. Olha que história incrível, olha que história de heroína fantástica a gente tem. Aí chega a Maria Gal, que nunca protagonizou, que não teve grandes oportunidades enquanto atriz, ainda mais nesse perfil que eu tenho, e que, assim, de um tempo para cá, né, que eu venho galgando aí mais oportunidades como atriz. Eu sou a única atriz negra a estar no ar ininterruptamente há 2 anos em telenovela na TV aberta, representando uma mãe de família. Finalmente, né? Questões básicas. Então, falando de afeto, nem isso a gente tem direito a se ver no audiovisual brasileiro. Então, chega a euzinha, iniciando enquanto produtora. O fato de eu estar produzindo um filme sobre a Carolina, hoje, em 2020, né, um filme que vai ser filmado, a meta é que a gente filme em 2022, é a prova viva do quanto há essa exclusão e o quanto que essas pessoas brancas que produzem aí há tanto tempo não viram essa oportunidade. Olha isso. O quanto que é importante a gente ter histórias nossas, não só protagonizadas na frente das telas, mas também por trás das telas, né? Vale lembrar que a gente teve aí, vou fazer uma pequena provocação, uma microsérie produzida... Eu ia falar disso. É importante para mostrar o quão cruel é que nem na representatividade de personagens históricos a gente tem a oportunidade de se mostrar por inteiro. Como é. Como é. Exatamente. É importante você comentar. Exatamente, que é o caso da Chiquinha Gonzaga, né? Que foi interpretado por uma atriz branca e que é isso, que foi. Traz uma reflexão para nós, mulheres, que estão em postos de liderança na produção, do porquê, qual o viés inconsciente que nós temos, que apesar de estar à frente de negócios, nós também, mulheres, não incluímos outras mulheres na direção, no roteiro, e não acolhemos também as nossas irmãs negras, né? É impressionante que nós mesmos também acabamos reproduzindo esse modus operandi, né? A gente tem muito a fazer, especialmente por a gente ter tanta oportunidade com nossa posição à frente das produções. E isso eu acho que é um trabalho que todas nós ativistas temos feito para não só sensibilizar os homens nos postos de liderança, mas também trazer conscientização para as mulheres. Cada uma das funções do cinema, de alguma forma, a gente precisa promover para que essas mulheres elas tenham uma maior possibilidade de também mostrar o trabalho, né? A gente teve, em 2015, a gente participou de um projeto interessante, que é o Cabiria, né? Inclusive a Débora também apoiou o Cabiria, né? O festival de roteiros. E do Cabiria a gente até fez uma mentoria, né? A gente teve a classificação ali do Cabiria, a gente fez uma mentoria justamente para poder pegar uma roteirista que estava ali no comecinho da carreira e fomentar para ela poder
a partir da consultoria de uma profissional mais experiente, ela poder, a gente trabalhou com a Cecília Engels, e é legal ver que a Cecília agora está fazendo, já caminhando para fazer o longa dela, nessa função de pensar, bom, como que nós, né, jogar uma pergunta aqui para a mesa, mas assim, como que nós podemos promover o trabalho dessas mulheres, né? Alguém fala assim, bom, eu estou precisando montar uma equipe, quem são as roteiristas, quem vocês poderiam indicar de roteirista? Quem vocês poderiam indicar de fotógrafa? Queridas, é uma honra estar nessa mesa. Muito obrigada. Obrigada, WIFT, por estar aqui com a gente. Obrigada, Débora Ivanov. Você é um modelo, o maior modelo do audiovisual brasileiro que eu consigo pensar hoje é você. Maria Gal, obrigada. Você trouxe pontos importantíssimos para a gente discutir nessa mesa. Eu fico pensando no nosso processo evolutivo de conscientização mesmo, assim, como uma pessoa que foi do History Channel durante muito tempo, a gente fica vendo a história se repetir e falando, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar isso, e se repete de novo, e a gente fala, as pessoas não têm consciência, é desesperador. Mas eu vejo uma evolução em pequenos detalhes, que parece que a gente está andando para trás, mas não, tem um pouco. A gente não tinha, agora a gente tem a CNN com mulheres negras ali, a gente tem a Globo News também, a gente tem a Maju na Globo, que é a nossa maior rede de televisão brasileira aberta. Então, assim, aos poucos... Ainda é pouco, né? Ainda é muito ainda pouco. Está Ainda é infinitamente muito pouco. aquém dessas porcentagens que a gente passou aqui da população, enfim, né? Mas está engatinhando, né? Sim, é um processo evolutivo. Quando a Malu me chamou em 2015 para a gente discutir como é que a gente melhora o setor, como é que a gente faz? Vamos nos unir mulheres? Foi a primeira vez, foi em 2015. A gente não falava da palavra sororidade, a gente não tinha os dados da Ancine, a gente não... Olha o tanto que a gente evoluiu de 2015 para cá. Então, é muito estranho a gente olhar esse cenário e falar assim, nossa, tá horrível, a gente precisa mudar tudo. Tá, mas a gente já conseguiu andar um pouquinho. O importante é não andar para trás agora, não recuar. E a gente está num momento complicado. Antes, eu vou só falar que eu estou aqui como Mulheres do Audiovisual Brasil, que foi a convite da Malu Andrade. Sou muito feliz de fazer parte desse grupo, junto com a Bárbara Cunha, com a Juliana Lira, Liara Oliveira, que é da APAN, e Gisele Jordão. São mulheres maravilhosas, a gente está com mais de 22 mil mulheres só no Facebook, agora a gente tem Instagram também que está crescendo, e aí eu fico pensando assim nisso, da gente produzir, mas a gente não está num papel de direção, e a gente não está contando as nossas histórias no nosso ponto de vista. A Gina Davis tem o Gina Davis Institute, que fala if you can see it, you can be it. Se você vê, você pode ser, né? E é muito aquilo que você estava falando também. Então, é importante a gente se juntar e contar as nossas histórias do nosso ponto de vista, mas é muito difícil num mercado que estava em ascensão, em crescimento, porque o nosso audiovisual estava em crescimento, a gente ainda tem que amadurecer. Então, tem etapas de uma economia criativa, de uma cadeia que todas as pessoas nas posições ali, as poucas mulheres que estão em posições de poder nesse mercado, elas estão sozinhas naqueles boards. Só tem homem branco, gente, não tem mulher. Eu era tipo a exceção da exceção. É muito raro. Então, você não só você tem que brigar para estar ali, mas você tem que dar resultado, você tem que dar audiência, você tem que trazer dinheiro. Então, tem uma coisa que a gente precisava manter as políticas públicas para manter um audiovisual sadio. A gente gera muito dinheiro, a gente gera muito emprego, muito. E o setor como um todo está sob ataque. A gente tem um monte de movimentos da sociedade civil, mas desde 2018, com TCU, crise Nancini, agora, depois de 2019, com mais de 8 chefes diferentes. A gente perdeu o Ministério da Cultura, a gente teve mais de 8 chefes, né, na cabeça do audiovisual brasileiro. A gente está sem comando, a gente não tem uma política de crescimento, a gente está num momento muito antidemocrático nesse sentido, porque a gente não está cuidando do nosso setor, que é tão importante, que gera emprego e dinheiro. Então a gente está fazendo algo que é contra a nação, e isso é muito importante, porque isso afeta mulheres, afeta negros e afeta o país como um todo.
Queria só pontuar, assim, desculpa ser cavaleira do apocalipse, mas é importante que as pessoas saibam que a gente está num momento bastante complicado. E nesse sentido, é importante você falar isso, porque a gente estava falando de um desenvolvimento do audiovisual crescente no cinema, na televisão e até avançando para a regulação do VOD, né? E tudo isso parou. E a gente tem, dentro desse crescimento, a primeira vez que a gente fala de uma forma institucional sobre diversidade. E isso Exato. dura o quê? 3 anos, 2 anos e meio. Hora que é para começar a mudar o cenário, volte 2 casas. Hora que a gente tem números e que a gente começa a fazer as primeiras ações, que a gente vai ver o resultado, né? Cada ação na política pública você leva 2, 3 anos lá na frente para ver esse resultado. Aí para tudo. Nós, de fato, estamos, né, Cristina, sobre ataques. Sobre ataque. O governo atual demoniza, fala mal dos cineastas, fala mal da produção, ameaçou várias vezes de fechar a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e completando, se a gente vai entrar agora num período histórico de crise e retração da produção, e o abandono das políticas de diversidade, se já era difícil antes para as mulheres e pior ainda para as mulheres negras, nesse ambiente de menos recursos, menos produções, vai ser pior ainda. E por isso a importância de movimentos da sociedade civil. Se a gente demorou 10 anos depois do período Collor para se reerguer, eu fico pensando como é que a gente precisa conseguir frear isso para não demorar uma década para chegar no patamar que a gente estava em 2017, 2018, porque agora a gente ainda está colhendo os louros daquilo que foi plantado, daquilo que foi semeado, mas de repente a gente, né, arrasou com tudo. Quanto tempo vai demorar para a gente se reerguer? E todas essas empresas e todos esses empregos, gente, eu fico fonte de renda, gente. Sim. E é legal, é importante, assim, acho que foi a Débora que falou, não lembro, essa questão a sociedade civil tem que compreender a importância da sua cultura, né? Também nessa questão da economia. 200 mil empregos diretos e com os indiretos são mais de 300 mil empregos. Mais de 300 mil pessoas que vão fazer o quê? Virar Uber? Então, assim, é gente demais, é dinheiro demais para ser jogado no lixo. Eu acho isso um absurdo. Como é que a gente, agora que deveria estar regulamentando o VOD, Estados Unidos regulamentou, Europa regulamentou, todo mundo regulamentou, e a gente não regulamentar, abrir assim do nada? Estamos num momento complicado. Precisamos mais que nunca, mulheres, pessoas negras, LGBT também, precisamos nos unir e a gente precisa conseguir falar com a sociedade civil como um todo para segurar, estancar o tamanho da sangria que vai ser. Ai, gente, como eu estou apocalíptica. Você não está apocalíptica. O país está no momento apocalíptico em relação ao meio ambiente, em relação à educação, em relação à ciência e em relação à cultura, né? A gente está hoje num governo em que fala mal dos seus cineastas, fala mal da sua cultura e já expressou claramente o seu desejo de acabar com as instituições que promovem o desenvolvimento da nossa cultura. Mas existe uma luz do fim do túnel, assim, de 2022 as coisas, né? A gente poder retomar o crescimento, seja com quem for, esquerda ou direita, mas gente que entenda que a cultura tem um papel importante, que gera emprego, que gera dinheiro e que a gente saia desse buraco. O importante é agora a gente se segurar para não demorar uma década para se reerguer, para a gente conseguir se reerguer rápido, mas que há luz no fim do túnel há, porque o nosso audiovisual ele é fênix, a gente sabe historicamente que ele morre, mas ele nasce das cinzas. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Mas a gente precisa encerrar e eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e nesse encontro, né, de mulheres guerreiras, ativistas de todo mundo.
Obrigado, IFT. Obrigado, Carla. E até uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer também imensamente o convite. Me sinto muito honrada. Obrigado, todo mundo. Não há democracia sem tratar da questão racial. Silvia Almeida. Em nome da WIFT Brasil, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dessas mulheres maravilhosas. Débora, muito obrigada. Krishna, Maria Gal, a Cora, que está aí nos bastidores. E dizer que é isso, né? Juntas somos muito mais fortes. A gente vai ter que se reinventar e pensar como sobrevivermos aí diante desse cenário que está posto. Mas junto a gente é muito mais forte. Muito obrigada.